vida eterna. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como mencionamos no programa de ontem, provavelmente 1 ou 2%, se é que isso tudo, de toda a Bíblia é mencionada para pessoas como devem ser salvos. E não é difícil de entender isso, não. Porque a Bíblia não foi escrita para os que não são redimidos. Eles não conseguem entender, ué. Isso mesmo. Paulo disse claramente que eles não entendem as coisas de Deus. Não tem como. Tem que ser regenerados para entender. Sim, podem entender algumas coisas a respeito. Qualquer um pode. Qualquer um que pode ler. Mas no que diz respeito o núcleo do que quer dizer, eles não conseguem entender. Então é escrito para crentes. É escrito para aqueles que já entregaram a vida e o coração a Cristo. É para eles que isso é escrito. E 99% disso é dado para falar para crentes como viver para Deus. E é tudo pelo meio da cruz. A cruz é o que torna possível. É o que Jesus fez, como falamos, por todo o pecado. E como te falei ontem, temos que chegar a um lugar, e vou continuar dizendo isso, que nós entendemos que tudo, e eu estou falando de tudo, que recebemos de Deus, de A a Z, tudo é possível pelo que Cristo fez na cruz. Amém. Até antes da cruz, o sistema sacrificial era um tipo do que Jesus faria e depois deu à humanidade um ponto de contato, de fé, que podiam acreditar. E a primeira coisa que Deus introduziu para a humanidade caída, Adão e Eva, banidos do jardim do Éden, foi a cruz. Quando ele falou para eles como podiam ter perdão de pecados e comunhão com ele, foi através do cordeiro morto, que era uma tipificação da cruz, um símbolo da cruz, um cordeirinho, olha, o bichinho mais dócil e inocente que Deus criou. E iria matar aquele animalzinho, remover a sua pele, cortar os intestinos dele, né? E arrancar aquilo e colocar a carcaça toda no altar queimado, significando que o julgamento que Jesus Cristo passaria em nosso favor. Esse foi o caminho do homem, a direção do homem, para que ele pudesse ter perdão de pecados e comunhão com o Senhor. Olha, o sangue de touros e bodes não podia remover os pecados, ainda que o perdão existia, não podia removê-los, mas podia servir de expiação, de cobertura pelo pecado, né? Então, o que eu estou tentando dizer é que tudo que recebemos de Deus é possível pela cruz. Você crê nisso? Eu creio que é isso aqui e aquilo outro ali. Então, aí o problema começa. O Senhor não aceita isso. Ele não aceita. Você pode dizer, eu acredito na cruz, mas também acredito. Não, então você não acredita. Você pode dizer que acredita, mas não acredita. Então você precisa entender. E em segundo lugar, todas as outras coisas devem ser largadas. Não importa o que seja. Não quer dizer que não tem propósito algum. Não quer dizer que não tem um papel importante. E todas essas coisas, disciplinas cristãs, têm um propósito. Mas você não deve fazer disso objeto da sua fé, senhoras e senhores. Porque se você fizer isso, Deus não honra isso. Deus não honra isso. Irmão Swegert, Deus fez para o homem na cruz o que o homem não poderia fazer para si próprio. Esta obra de amor e graça e misericórdia à humanidade caída foi formulada antes da fundação do mundo, de acordo com 1 Pedro 2:20. E Deus designando, planejando este plano de redenção para a humanidade, para expiar o seu pecado diante de um Deus trino e santo, quer dizer que Deus designou que todos os homens não estavam lá antes da fundação do mundo. E a criação do universo não havia existido. E Deus formulou este plano de redenção antes.
e o homem não estava lá. O homem não tem parte alguma nisto, nem pode contribuir nada para isto. O homem não podia expiar seu próprio pecado, não há um motivo, uma razão, não há uma maneira. Mas Deus enviou o seu Cordeiro de Deus sem mancha, sem mácula, que foi oferecido na cruz do Calvário, mesmo antes da fundação do mundo. Ele o contou como feito. É isso aí. O sangue de bodes e bois não podia, era só uma parte desta graça, para um período de tempo, como crédito do que Jesus faria na cruz mais tarde. E ele morreu na cruz já. E nós temos o quê? O plano completo da redenção em ação. E o Espírito Santo faz o que o homem pode fazer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos da igreja moderna pregam a cruz? Hein? Bem, se é a igreja universal, a igreja no mundo todo, estão pregando para a salvação, né? Você pode ser salvo, você não pode ser salvo sem pregar Cristo ele crucificado, relativo à salvação. Mas em relação à santificação, eu não posso te dar um número. Não posso te dar uma porcentagem, acho que ninguém pode, mas é muito pouca. Que as pessoas não veem a cruz como meio de santificação, eles veem a lei como meio de santificação. Eu acredito em que proporção que a igreja pregava há um tempo atrás. Eu tenho que responder essa pergunta de uma forma bem pequena agora, porque não muitos cristãos estão nascendo novamente no Espírito Santo. É claro que a sua pergunta é em relação a toda a igreja. Como é que é aí? Mas eu acredito que somente da América, a história desta nação, o que veio